2, 3 e vamos aos spoilers do capítulo 220 de Jujutsu Kaisen, que saíram agora de madrugada. Não presta muita atenção na minha voz não, porque eu tô gripado. Mas vamos lá, o título do capítulo vai ser Self-Binding, Self-Purification, o Bafei acabou finalmente. Autoamarração, autopurificação. E na capa do capítulo tem o reino da prisão do Gojo, exatamente o que prendeu o Gojo, tá na capa do capítulo. E embaixo tem um painel de jogador dizendo que o Suguru Geto tem 309 pontos. Aí o Kenjaku tava lutando também, né? Tava acumulando pontos. Ele tenta fazer regras novas nesse capítulo. Mas a gente vamos pro capítulo. Ele começa conversando com o Kogane dele. E ele pede pro Kogane dele fechar as entradas de jogadores no Cooling Games. Mas ele é rejeitado, né? Fechar a inscrição nesse caso. Os soldados que ele usou de puxa de canhão lá já morreram todos, né? E aí, mas ele é rejeitado. Nesse momento aqui, a gente vê que o Kenjaku tá andando com o Tengen o tempo todo. O Tengen tá junto com ele, como se tivesse aceitado aí o destino dele. E aí ele fala que o Kenjaku, né, nesse caso, porque os americanos estão chamando o Kenjaku de Kenny. qualquer pessoa que tem Ken no nome, eles chamam de Kenny. Inclusive na época de Bleach, eles chamavam o Kenpachi de Kenny. O Kenchan era Kenny. Mas aí o Kenjaku ele fala que a barreira do Tengen ela é essencial para suprimir o nascimento de maldições. Nesse caso, acho que do mundo todo, né? Porque aparentemente nasce daí, vem tudo do Japão. E algumas delas, principalmente as quatro Joukais, elas aumentam a precisão da técnica amaldiçoada da barreira. Nesse caso, o Tengen. São as Joukais, elas são barreiras puras. É uma barreira superior à barreira normal. As 4 Joukais, elas estão no Palácio Imperial do Japão, no corredor estelar, embaixo do Jujutsu da escola de Jujutsu. Tem a Yamakuni no Misaki e a Jihei da Reizan Jokai. Ele mostra aqui as locações, tá? São lugares reais. Tem lugar aqui que parece que tem as mais antigas, eu acho, né? O Tengen ele não deve ter feito todas de uma vez, que ele foi construindo a barreira, mas tem tipo uns templos perto, assim, onde começa a barreira, as Joukais. E aí ele fala que mesmo que não tenha um mestre do jogo, o Tengen pode ser considerado como um. Aí eles mostram que o Tengen tá andando com ele o tempo todo, né? E eu acho que é o Tengen físico mesmo. Eu acho que ele meio que recuperou o corpo, o negócio de andar ali, o Tengen físico. Então é uma projeção do Tengen, igual ele fazia antes. Ele diz aqui que depois do incidente de Shibuya, se as Joukais fossem quebradas aí, os jogos, os Cooling Games, eles teriam acabado. E isso teria atrapalhado os planos do Kenjaku, né? Principalmente porque ele precisava de várias peças diferentes para começar os jogos. E aí ele fala que o motivo que as Joukais não foram liberadas é porque se não fosse pelas Joukais, os feiticeiros, ele fala eles, né, feiticeiro, como ele não se considera feiticeiro, ele fala que eles teriam que começar de novo todo o conhecimento de como lutar contra maldições, desde que a barreira foi começada a utilizada há 1000 anos atrás. Eles perderiam esse tempo todo aí de experiência nesse caso. Eu acho que não literalmente, tá? É porque eu acho que a barreira é tão forte, né, e essencial em segurar as maldições, que se a barreira caísse, nesse caso as Joukais aí, as 4 barreiras, ia aparecer tanta maldição que essa galera nova não ia dar conta. E aí ele fala que a Bonkai, ele cita aqui o conceito de Bonkai, que é uma barreira ainda superior às Joukais do Tengen. E aí ele ameaça o Kogane dele para ouvir ele, porque o Kogane dele recusou a ordem, né, de fechar os jogos, fechar a entrada de novos jogadores. E aí ele fala que se ele não fechar a entrada de novos jogadores, ele vai
fechar os Cooling Games forçadamente, destruindo uma Tengen, uma Jokai do Tengen, que serve como base para os jogos, né? E aí ele fala que isso é possível porque ele tem o Tengen agora, como se fosse um objeto, né, nesse caso. E aí mostra o Tengen com ele. E aí o Kenjaku ele explica pro Tengen que ele tá fazendo esse paradoxo de propósito, porque o Kogani vai escolher a opção que faça que o jogo seja eterno. E aí o Kogani finalmente aceita e ele faz a regra que bane a entrada de novos jogadores a partir das 9h09 da noite do dia 18 de novembro de 2018. Foi quando essa ordem, essa nova regra é adicionada, né? E aí ele gasta mais 100 pontos e fala pro Kogani adicionar mais uma regra. Ele fala que é para você finalizar os jogos assim que todos os outros jogadores morrerem, exceto pelo Geto e pelo Megumi. A barreira ela não reconhece a identidade verdadeira das pessoas, né? É do corpo, é o corpo que conta. Por isso que aí é Geto e Megumi. E aí o Tengen fala que então por que ele não tá demolindo a Jokai pra... É por isso, ele confirma, né, que é por isso então que ele não tá demolindo as Jokais para acabar com os jogos. E aí o Kenjaku ele fala que ele precisa das Jokais para migrar o Tengen para fundir o Tengen aí, né, que era o plano dele, fundir o Tengen com o Japão todo. E aí ele fala que ele vai levar isso aqui como souvenir pro Sukuna. E eu tenho que falar aqui desse negócio aqui da cena. Tem bastante mapa aqui, ele explica bastante coisa. O lugar para onde eles estão indo parece com aquela gruta que aparece na primeira temporada. Aquela gruta. Para onde as maldições fogem e tudo mais, que ele conhece outra galera. E aí ele anda, esse momento todo ele tá andando tipo num corredor feito dentro de uma gruta. Esse é um corredor. E aí no final do corredor, em cima da água, flutuando em cima da água, tem tipo um monge. Tem um monge sentado, como se estivesse meditando. Igual aqueles monges que eles dizem que o monge está vivo ainda, que o monge virou tipo uma estátua de cera. Acho que vocês já viram isso, vocês conhecem esse negócio. E as pessoas falam que o monge está vivo ainda, que ele consegue se mexer. Tem isso aqui. E aí a conversa toda é eles caminhando para essa locação. Que é tipo, dentro da gruta, em cima da água tem um monge boiando. E aí quando foca pro rosto desse monge, é o Sukuna, é o corpo do Sukuna, o corpo original do Sukuna. Pelo menos eu acho que é alguém com um nível de evolução semelhante, né? Mas como ele fala que ele vai levar isso de souvenir pro Sukuna, é esse corpo que ele vai levar de souvenir pro Sukuna. Parece o corpo original do Sukuna. O rosto é o mesmo, com 2 olhos mutantes meio que de lado do canto esquerdo do olho e os 2 olhos normais no canto direito. Só tem uma narina. O corpo tá mumificado, tá? Tá mumificado, tem umas costuras assim no corpo. Tá mumificado. Eu acho que é o corpo original do Sukuna, da onde eles tiraram os dedos. E é possível que ele vai fazer isso aí pro Sukuna recuperar o corpo dele, para abandonar o Megumi. Deve ser por isso. Talvez aí o Megumi tenha jeito ainda. E aí na próxima a gente foca Tengen, Tengen, eu acho que é uma projeção, tá? Acho que não é o Tengen verdadeiro não. Olhando aqui, eu acho que é uma projeção. Mas esse lugar ele já tinha o conhecimento. Eu acho que o Kenjaku já tinha conhecimento, porque ele já apareceu nesse lugar antes, em capítulos anteriores. Mas aqui a gente fala aqui, ó. Vamos lá. Aí a gente, depois que ele fala, né, que ele vai levar o souvenir pro Sukuna, que é o corpo original do Sukuna. Se não é o corpo original do Sukuna, é alguém com um nível de evolução parecido. Mas eu acho que é sim o corpo original, porque o Kenjaku devia ter esse negócio na manga o tempo todo aí. Ele não revelou qual o interesse dele no Sukuna, mas ele tá com essa carta na manga aí. E aí nisso a gente corta pro hospital em Jujutsu High. É a Maki. A
A Maki tá discutindo com o Yui. Ele discutindo como é que o Kenjaku tá quase destruindo, finalizando os jogos, né? Se ele eliminar todo mundo exceto o Sukuna. Porque todo mundo ficou sabendo da regra, né? Todos os jogadores receberam a atualização do Kogane. E aí a Maki fala que então a única coisa que eles têm que fazer para finalizar os jogos é acabar com o Kenjaku e com o Sukuna. E aí o Yui fala que você fala isso como se fosse fácil. E aí a gente vai ter aí a Maki se preparando aí para erradicar o Kenjaku e o Sukuna aí. Eu acho que ela não dá conta não. Ela não dá conta do Sukuna não. O Toji, que era mais... eu acho que ele era mais forte do que ela. Ele era mais forte do que ela, ele tinha mais armas, ele tinha mais carta na manga, ele tinha mais experiência. Ele não deu conta do Gojo adolescente aí. Então, acho que ela não dá conta não. Talvez ela daria uma briga forte aí pra gente descobrir mais coisas sobre eles. Que eu queria saber mais, né? Sobre as técnicas aí do Kenjaku e do Sukuna. Como é que eles usam o Jujutsu aí pra lutar contra um oponente corpo a corpo aí que domínio não funciona, as coisas não funcionam. Mas é isso. E aí, depois dessa conversa da Maki com o Yui, a gente corta pra Hana. A Hana Kurusu, ela tá viva. Ela tá viva e ela não perdeu. Aqui nos primeiros spoilers dava pra entender que ela tinha perdido a Angel, mas ela não perdeu não. Ela tá transformada ainda. Ela ainda tem a auréola e as asinhas. Ela tá viva. E é dito que o Amai, que é aquele amigo do Yuji, ele salvou ela. E ela tá sendo tratada pela Shoko. E aí o Yuta aparece. E ele pede desculpa por ter entrado sem ser convidado. E ele fala que a Hana não pode entrar em combate mais. Não pode mais entrar em combate. Eu não acho que é por causa dos ferimentos, tá? Eu não acho que é por causa dos ferimentos. Porque ele pode usar a técnica... a gente mostra que tem inclusive um flash aqui do Takada. Foi o cara aí, o amigo do Yuji que salvou ela. Mas ela tá sem um braço, tá? A Hana Kurusu, ela tá sem um braço. Ela não perdeu a Angel, tá transformada ainda. E o consultório deles é tipo um lugar cheio de proteções. Tem vários... Tá coberto daquelas fitas de proteção. De proteção contra Jujutsu. E aí o Yuta fala com uma cara bem séria aqui que ela não pode mais entrar em combate. Eu não acho que seja por causa porque ela perdeu um braço, tá? Porque ele consegue recuperar o braço dela aí. A não ser que a mordida do Sukuna tenha propriedade de alteração de alma, igual o poder do Marito. Mas eu acho que não. Acho que se ele quisesse recuperar o braço dela, ele poderia, usando técnica reversa aí. Deve ser por algum outro motivo. O Yuta deve ter um plano, tá? Deve ser por isso. Mas mas como a gente tem uma tradução limitada nesse momento aqui, tem muito texto nesse capítulo, tá, galera? Tem que esperar a tradução completa sexta-feira. E esse capítulo eles disseram que ia atrasar, mas não atrasou não. Então tem que esperar a tradução completa sexta-feira. Mas é esse o capítulo. Tem a alusão do Gojo aqui na primeira página, mas ele não aparece nesse capítulo. Mas como eles falam aí que a Hana não pode mais entrar em combate, eu acho que o negócio do Gojo já volta semana que vem. Então é isso. Esse é o sumário do capítulo. Vai ser um capítulo com bastante informação, bastante texto aí. Tem bastante locação também para quem quer pesquisar os locais da vida real aí. Vai ser divertido. E é isso. É isso. Se você curtiu, deixa um like aí, deixa um comentário se tiver alguma coisa para acrescentar. Diz aí para o que vocês estão ansiosos aí para sexta-feira. E se você estiver interessado eu notei que até durante sexta-feira, quando já está saindo os reviews de capítulo, vocês continuam vendo vídeo de spoiler. Os vídeos de spoiler já estão desatualizados sexta-feira, galera. Para ver
a informação do capítulo completo tem que ver o vídeo do review do capítulo. E eu lanço o review do capítulo normalmente toda sexta-feira. Então, se você quiser uma análise mais precisa do capítulo, volta aí sexta-feira, ou se inscreve aí, né? Mas é isso. Essa semana não tem One Piece, então a gente fica só com Jujutsu mesmo. É isso e boa saúde aí pra vocês. Até a próxima.